Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 31 de maio, eu sou Jimmy Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e o Sebastião Bunto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta de hoje vai falar sobre a crise hídrica do país, que levou o governo a tomar medidas emergenciais para o setor elétrico. Também vamos conversar sobre um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que retirou poderes de sua agência reguladora. E ainda falar sobre um reequilíbrio de um contrato de concessão de rodovia federal, que demorou mais de uma década e agora está impondo uma conta salgada para os usuários da rodovia. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcasts para receber as notificações. Nós vamos começar falando sobre essa crise hídrica, né, que é identificada como a pior em mais de 90 anos de medições feitas no Brasil. Como nosso parque gerador de energia elétrica é de base hídrica, as consequências da falta de chuva vão afetar fortemente o sistema elétrico do país. E o Sebastião vai nos explicar o que está acontecendo. Sebastião, bom dia, Maurício, bom dia, Felipe. Bom dia, Jimmy, Maurício, Felipe e a todos os que estão ouvindo. Efetivamente, passou o período de principais chuvas do ano e o que aconteceu é que entre setembro de 2020 e março de 2021 se verificou o menor nível de chuvas na região sudeste e centro-oeste do país, o menor nível histórico desde que se tem registro das séries históricas pluviométricas, ou seja, nos últimos 91 anos. Então, estamos com um nível de reservatórios bastante críticos e isso está gerando, então, uma preocupação em todas as esferas do governo e as autoridades do setor elétrico quanto às condições de abastecimento e geração de energia elétrica. Lembrando que nossa matriz energética hoje depende na ordem de 60% do total da geração é de fonte hídrica. Tá? Já no passado, nós tínhamos uma dependência da fonte hídrica ainda maior. Tá? Após da crise de 2001, do racionamento de 2001, houve toda uma política do setor de energia para diversificar a matriz. Hoje temos uma matriz mais diversificada, no entanto, ainda a dependência hídrica é significativa. E esse nível de reservatórios baixos está requerendo um acompanhamento muito de perto da situação energética. De fato, o Comitê de Monitoramento do Setor de Energia Elétrica, que ele é formado por membros do governo e órgãos técnicos vinculados ao setor, incluindo o ONS, que é o operador do sistema, já nas últimas semanas tinha recomendado e aprovado medidas para garantir o atendimento da demanda, que essas medidas incluíam um maior acionamento das usinas térmicas, inclusive fora da ordem de mérito, para acionar as térmicas já no acionamento contínuo das térmicas, e a importação de energia da Argentina e do Uruguai. E em uma reunião extraordinária desta última quinta-feira, do dia 27, o Comitê de Monitoramento destacou a situação crítica que se está vivendo no país e recomendou à ANA, que é a Agência Nacional de Água e de Saneamento Básico, que reconheça a situação de escassez de água, em particular na bacia do Rio Paraná. E recomendo que a ANA também emitisse uma alerta da emergência hídrica que está passando pelo país. Ali esse comitê de monitoramento decidiu recomendar à ANA que flexibilizasse as restrições hidráulicas para o uso de energia em las usinas da bacia do Rio Paraná. Isso faria com que houvesse uma maior disponibilidade de água para a geração nessas usinas. Com isso, a navegação pela hidrovia Paraná-Tietê deverá ser prejudicada para que as usinas hidroelétricas da região possam poupar água.
Tá? Então, se estão buscando uma série de medidas para garantir o fornecimento. Outra das medidas que estão sendo, como falei, é o despacho total do parque térmico. Se bem se deu essa prioridade de despachar duas térmicas, a própria EP, que é a empresa de pesquisa energética, tem verificado uma alta indisponibilidade de algumas usinas térmicas. Essa indisponibilidade significa que a usina é chamada para gerar, mas ela não consegue. E as causas dessa indisponibilidade têm sido ou a falta de combustível ou a falha de alguns equipamentos. E isso tem levado também a EP a recomendar a revisão anual e mais periódica de lo que são as garantias físicas das usinas. O fato é que perante este cenário de escassez hídrica, o governo deverá tomar uma série de medidas. Primeiro, para despachar as térmicas. As térmicas vai gerar um aumento na fatura final do usuário. Tá? Muito provavelmente teremos bandeira vermelha até o fim do ano. Isso vai sinalizar para o consumidor um aumento do preço por megawatt-hora, por quilowatt-hora, buscando sinalizar essa escassez. Por outro lado, deverão ser tomadas medidas também para gerenciar a demanda. Bom, haverá toda uma discussão quanto ao uso do recurso hídrico de seus usos alternativos. Tá? Então, o certo é que estamos passando por uma crise hídrica inusitada do ponto de vista histórico. Ela requerirá um acompanhamento contínuo por parte das autoridades e terá um custo final para o usuário, que será o aumento do preço da energia. Em um momento que se conjuga com uma redução das rendas familiares por conta do Covid. Por outra parte, o Covid também facilitou, favorece essa redução da atividade a uma contenção da demanda de energia, não? Que em momentos de atividade econômica normal, a pressão pela demanda vai ter sido ainda maior. Mas aí você tem o efeito contrário, né? Se você precisar de energia para a retomada do crescimento, vamos chamar assim, vai ser mais difícil, vai ser mais caro, como você já falou, e incerto, pelo menos incerto, né? Isso. Porque hoje o que se tem é uma restrição de oferta por causa da crise, tá? Mas se tem uma demanda que está em um patamar menor por causa do impacto da pandemia. Reativando a economia, você terá uma pressão do aumento, a suba, e uma restrição na oferta. Então, aí ainda o cenário de risco se agrava. O Maurício tem uma... Maurício. O que me preocupa é que a última vez que a gente teve numa situação crítica de escassez energética, né, foi em 2001, e naquela época tínhamos um governo que era capaz de se organizar para lidar com uma crise. Né? Naquela época, o ministro Pedro Parente se tornou responsável pela gestão da crise, e diversos atos foram praticados para sanear, né, no prazo que era possível, a crise, né, a crise energética. Nesse governo, o que a gente tem assistido, por exemplo, na gestão da pandemia, né, que é algo, em tese, mais grave, porque envolve a vida das pessoas, né, o que a gente tem assistido é uma completa descoordenação, uma completa incapacidade do governo de coordenar atos para obter um resultado adequado na gestão da pandemia. Não à toa, o Brasil é um dos países do mundo que pior geriu a pandemia. E está ficando claro nesse momento que a gente atrasou substancialmente a vacinação da população por conta de incompetência, né, desse governo em gerir a pandemia. Se o governo está demonstrando incapacidade de gerir uma pandemia, e continua demonstrando, né, porque até agora eu não vejo o presidente se adequar às exigências que
todos os presidentes do mundo, todos os países do mundo estão se adequando para tentar dar o sinal à população necessário para que a pandemia seja gerida adequadamente, né? Se a gente não está conseguindo fazer isso com a pandemia, eu creio que que isso dá um sinal muito claro que a gente vai ter muita dificuldade de gerir uma crise energética, de gerir eventualmente uma crise hídrica. Vai ser uma questão muito difícil com um governo que não consegue se coordenar, que claramente não tem liderança e capacidade de coordenação para gerir uma situação deste tipo. Só para a gente encerrar antes aqui, Sebastião Silva, o Maurício citou a crise de 2001, né? E ela foi, vamos chamar assim, solucionada, né, com a introdução de uma base térmica que a gente não tinha e uma ampliação forte do nosso parque de transmissão. Passaram-se 20 anos e a gente está aí muito próximo de uma crise que pode ser do mesmo tamanho ou talvez até pior do que aquela. E aí eu te pergunto se a gente não deitou em berço esplêndido, né, como sempre, e não fez aí os investimentos e não tratou disso da forma adequada para deixar chegar a essa situação. Ok. Em relação ao comentário do Maurício, eu sou um pouco mais otimista quanto à gestão da crise hídrica, no sentido, a crise energética, no sentido que o setor de energia ele tem já uma maturidade, tem uns corpos técnicos e uma certa autonomia para tentar buscar soluções, tá? E e você tem um aprendizado do histórico, tá? Eu acho que há uma sensibilidade, há uma percepção por parte do poder público de quais são os malefícios de passar por uma crise hídrica, qual é o custo político de passar por uma crise energética mais que hídrica. Porque isso se vivenciou em 2001, a gente viu também as repercussões que teve o apagão do Amapá, que tem outro motivo, mas foi uma falta de energia. Então, entendo que pelo fato de já se ter vivido situações de escassez energética, pelo impacto que isso tem desde o ponto de vista político, eu acho que há uma menor divergência quanto à importância do fato. E no caso do Covid, há, por parte do governo, uma interpretação de que aquele problema não é tão grande quanto é. Okay. E no setor da crise energética, no setor elétrico, eu entendo de que há um certo alinhamento de que se passa por um processo de racionamento de crise energética, é uma situação que custa muito cara ao poder político. Então, eu entendo que há ao menos um alinhamento de que essa situação tem que ser evitada. Tá? Ainda com a falta de articulação que possa ter o governo, entendo que há um convencimento de que esse tema tem que ser solucionado e esse tema tem que ser solucionado buscando as distintas fontes de oferta e restrições à demanda. Então, acho que em relação ao Covid tem esse diferencial. No Covid eu acho que há até hoje uma diferença de interpretação da magnitude do problema entre o governo e a sociedade, e há uma diferença da identificação de quais são as soluções para aquela questão. Isso eu entendo que no setor de energia elétrica está mais pacificado. Enquanto à pergunta tua, Jimmy, eu acho que no racionamento de 2001 se verificou que a dependência da matriz energética da fonte hídrica era excessiva. Tá? E que essa fonte de energia depende de São Pedro, da quantidade de chuva que se tem. Então, de lá para que se a matriz energética foi diversificada, se incentivaram, e há leilões específicos para geração eólica, solar, a térmica, capacidade de reserva e tal. Então, acho que nos distintos governos se foram tomando medidas para diversificar a matriz. Algumas medidas mais certas, outras não tanto, mas hoje temos uma matriz que depende um pouco menos da energia. A questão, eu acho que cabe é a garantia da reserva.
tá? O sistema, ele, para depender menos da questão hídrica, ele tem que ter usinas de reserva, que em particular são as térmicas. E essa reserva tem que ser uma reserva operante, para que no momento em que ela seja preciso utilizar, ela esteja disponível. Senão é uma reserva fictícia, tá? É uma reserva enganosa. Então, acho que o importante é aprimorar todos os mecanismos para garantir que aquela reserva na qual o sistema está lastreado para momentos de escassez, ela exista e ela possa ser utilizada no momento de estresse. Tá? Porque o valor da reserva ele só se verifica no momento que você ela precisa. É que nem o seguro do carro, que nem o seguro de saúde. Você valora ele na hora que ele precisa. Enquanto não lo precisa, parece que aquele pagamento pela reserva é um ônus desnecessário. Tá? Eu acho que o que nos trazerá esta situação de escassez é a necessidade de verificar que as reservas estejam operantes, que tenhamos acesso ao gás e que o sistema tenha a resiliência suficiente para enfrentar uma crise hídrica. Temos um problema que as crises hídricas elas têm uma magnitude que muitas vezes são imensuráveis, porque dependem de fenômenos não gerenciáveis, como é a mudança climática e a pluviometria. Então, nenhum sistema elétrico no mundo é suscetível de superar qualquer escassez hídrica, não. Você tem um sistema que ele tem segurança dentro de um intervalo de risco. Você fazer um sistema elétrico imune a qualquer situação de crise é extremadamente caro e é inviável. Então, você tocou num ponto, né, que a crise energética ela tem origem numa potencial, uma provável crise hídrica. E agora, considerando os papéis que a ANA tem de gerir os recursos hídricos e, ao mesmo tempo, estabelecer normas de referência para saneamento básico, considerando a prioridade no abastecimento humano, você tem notícia de algum grupo de trabalho criado para essa interação de esforços entre ANA e ANEEL? Não, o que sim se tem através do Comitê de Monitoramento do Setor Energético, se tem toda uma articulação e o Comitê até recomenda à ANA algumas medidas. Tá? A ANA sempre teve a competência, antes de ter a competência de editar as normas de referência de saneamento, ela tinha a competência da administração do uso do recurso hídrico entre seus usos alternativos. Tá? E sempre o consumo humano foi a prioridade. Okay? Então, nesse sentido, não muda muito o fato de a ANA ter uma nova atribuição, que são as normas de referência, e naquelas que já tinha, enquanto ao uso do recurso hídrico. Ok, então vamos aí torcer, né, para que a gente possa passar mais uma vez por essa crise e sair lá um pouco melhor no final, como aconteceu em 2001, né, a gente teve uma melhoria que nos garantiu aí um período com outras crises hídricas, né, mas sem grandes sustos aí na geração e distribuição de energia. A gente passa agora para o outro tema de hoje, que é uma lei, o projeto de lei 81 de 2021 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né, que é o projeto para regulamentar o mercado de gás lá no estado, mas aí ele veio com alguns dispositivos que, na prática, tiraram a autonomia da agência reguladora do Estado, uma agência reguladora grande, que regula muitos serviços, né? E agora vai ficar tutelada se o projeto efetivamente for sancionado da forma como está pelo governador. E aí eu passo ao Maurício para explicar um pouco para a gente como é que está essa situação. Maurício. Jimmy, a situação me parece bem preocupante, tá? Em relação à independência de uma agência reguladora, que é considerada uma agência que tem alto grau de independência, alto grau de autonomia, mesmo quando comparada às agências reguladoras, por exemplo, da União,
ou do Estado de São Paulo, que são geralmente citadas como referências, tá? A tradição da Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Sul é uma excelente tradição, né? E recentemente um estudo da UNOPS, junto com a CGU, que tentou estabelecer os graus de maturidade institucional das agências reguladoras do país, a colocou entre uma das agências mais maduras. Bom, mas o que é que exatamente esse projeto de lei, que já está aprovado, né, pela Assembleia Legislativa, está para a sanção do governador, o que é que ele estabelece exatamente que tanto nos preocupa? Ele basicamente estabelece uma prevalência das orientações jurídicas da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, portanto, dos advogados do poder concedente, sobre os entendimentos da própria agência. Então, vamos dar um exemplo aqui trivial, né? Olhando a lei, é uma lei específica, né, para o setor de distribuição de gás, não se aplica a todas as competências da agência, felizmente, mas a preocupação aqui é que isso seja um início de um processo de erosão da independência e da autonomia da agência, patrocinada pelo governo, tá? Esse processo, claramente, é um processo, esses dispositivos foram incluídos no projeto de lei por determinação do governo. Tá? Então, é claramente uma tentativa do poder concedente controlar a agência reguladora, lançar seus tentáculos jurídicos, né, sobre a agência reguladora. O que é que o projeto de lei estabelece especificamente que é preocupante? Estabelece, né, que a orientação jurídica da Procuradoria prevalece sobre a orientação jurídica da agência. Então, o exemplo que eu ia dar ainda há pouco, vou imaginar um exemplo em que um concessionário peça um reequilíbrio pela ocorrência de impactos da pandemia, do coronavírus, né? O Estado, evidentemente, muitas vezes não tem interesse, mesmo que o contrato tenha cláusulas muito específicas determinando o direito ao reequilíbrio do concessionário, o Estado, por conveniência política, muitas vezes não quer deferir esse direito. E a agência deveria ser independente o suficiente para tomar a decisão de deferir, de dar ao concessionário o direito ao reequilíbrio, mesmo contra a vontade do poder concedente, porque a função da agência, e é por isso que ela tem independência e autonomia, a função da agência é ser uma espécie de árbitro na esfera administrativa, uma espécie de juiz na esfera administrativa entre poder concedente, usuários e concessionários, né? Se o poder concedente, se o advogado do poder concedente, né, que é o procurador-geral, puder definir como deve ser estabelecido o direito a reequilíbrio, como devem ser interpretadas as cláusulas contratuais, a agência perdeu a independência, a agência deixou de ser juiz, ela passou a ser um juiz subordinado ao advogado de uma das partes. Então aqui é essa a preocupação. Tem pelo menos 3 dispositivos em que esse problema fica muito claro, e tem um outro dispositivo que eu acho que é muito preocupante também, que é o dispositivo que diz que a agência só pode estabelecer os critérios para as revisões ordinárias do contrato por delegação do poder concedente, né? De maneira que o poder concedente passa a dizer como devem ser feitas as revisões ordinárias aqui, bastando para isso emitir um regulamento sobre esse tema. Isso também não faz sentido. As revisões ordinárias devem ser conduzidas de acordo com as regras contratuais, com as regras dos contratos, e a agência é a guardiã, né? A entidade, a instituição que garante a execução do contrato por sobre as vontades do poder concedente, da concessionária ou dos usuários. Ela seria esse juiz na esfera administrativa que deveria tomar essas decisões e poder impor as suas decisões sobre o poder concedente. Então, é uma situação muito preocupante. A situação, no passado recente, né, teve um precedente também preocupante, que foi uma resolução, em fevereiro desse ano,
a PGE lá do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, emitiu uma resolução que nomeava procuradores da PGE, né, da carreira da PGE, para fazer a assessoria jurídica da agência. E isso foi encarado pela agência, né, como uma intervenção, uma tentativa de intervenção por meio de uma resolução do Procurador-Geral, e até hoje essa situação não está bem definida. A agência se negou a aceitar isso, mas a situação não estava até aqui indefinida. Eis que, de repente, numa lei para regulamentar o setor de gás, esse tema ressurge, né, agora em dispositivos legais, incluídos, né, por orientação do próprio governo, por próprio poder concedente. Então, há aqui uma preocupação de que seja um princípio de um processo de erosão da independência da agência, patrocinada pelo poder concedente, e aqui me parece uma coisa muito paradoxal você imaginar que quem está promovendo isso é o governo, né, do Eduardo Leite, o governo do PSDB, supostamente um partido a favor da independência das agências reguladoras, o partido que no governo Fernando Henrique criou as agências reguladoras como nós conhecemos hoje no nosso país. Eu conversei com o Fernando Franco, que é o presidente da Associação Brasileira das Agências Reguladoras, que reúne aí mais de 60 agências, né? E ele lembrou que São Paulo, também governado pelo PSDB, tomou atitude semelhante em relação à independência da Artesp recentemente, ou seja, são dois governos do PSDB, o partido que trouxe o modelo de agências para o Brasil, que agora atacam o modelo, tentando retomar assim, uma primazia dessa gestão, coisa para dentro do governo, e com todas as consequências aí que isso pode ter, né, de, enfim, deixar tudo mais inseguro para os investidores. E, bom, acho que o Felipe quer comentar. Não, Felipe? mas deixa eu responder esse seu comentário, Jimmy, porque eu acho que tem duas coisas que é preciso pontuar aqui. O que São Paulo fez? São Paulo incluiu dentro das regras de ajuste fiscal por conta da pandemia, né, uma regra que permitia, que exigia que a agência desse ciência e aguardasse manifestação do poder concedente quando se tratasse de decisões que tivessem impacto financeiro sobre o poder concedente, né? Uma regra bem mais restrita do que o que se está fazendo aqui. Nesse caso, neste caso do Rio Grande do Sul, está se tirando estruturalmente a capacidade da agência de tomar decisões contrárias ao poder concedente. É isso que está sendo feito. Inclusive focando a agência na relação apenas, né, na mediação e na conciliação dos problemas entre usuários e concessionárias, e não mais nos problemas entre poder concedente e concessionária. Então aqui me parece bem mais grave, ainda que, do ponto de vista setorial, isso aqui está centrado no setor apenas de distribuição de gás. E o segundo comentário que eu acho que é importante fazer, que é o seguinte: as pessoas não notam essas coisas e não prestam atenção nessas coisas, mas no estado de São Paulo, as agências reguladoras não são independentes em relação à orientação jurídica, né? Inclusive, assim, eu vou falar uma coisa que assim, é bem simbólica. Não há Procuradoria-Geral das Agências Reguladoras no estado de São Paulo. A consultoria, né, consultoria jurídica subordinada ao Procurador-Geral do Estado. Nesse momento, a Procuradora-Geral do Estado. Ou seja, no estado de São Paulo, as agências não têm essa autonomia e independência que hoje a AGERGS, a Agência Estadual do Rio Grande do Sul, tem, né? Então, assim, a discussão daquele artigo lá em São Paulo era a discussão no estado que já tem, que a independência da agência é bem menor, né, do que você tem hoje no âmbito do Rio Grande do Sul.
no contexto do Rio Grande do Sul, político, de muita mudança política no governo estadual ao longo dos últimos 20 anos, você teve todo o espectro político possível, né? É ainda mais importante isso, né? No governo do Estado de São Paulo, o que assegurou uma certa estabilidade foi o fato de que você teve uma sequência de governadores comprometidos com o programa de participação privada em infraestrutura, governadores vinculados ao PSDB, que fazia até com que esse problema digamos assim, de falta de independência e de autonomia das agências até desaparecesse, né, no âmbito das discussões que são realizadas lá no setor de infraestrutura. Então, no estado do Rio Grande do Sul, o que está acontecendo, eu acho que é bem mais grave do que acontecia em São Paulo. São Paulo tem muito a avançar em relação à independência e autonomia das agências, viu? Eu acho, apesar das pessoas que olham de fora, que acham que as agências de São Paulo são uma grande maravilha, do ponto de vista institucional, eu não acho isso. Eu acho que elas têm muito a avançar, né? A gente recentemente tratou aí dos casos de tentativa de anulação de atos do governo do estado, de São Paulo e da agência, que são tentativas oportunistas e que estão vinculadas também a essa, digamos assim, pouca capacidade, pouca maturidade institucional das agências que eu considero terem as agências de São Paulo. Felipe, eu só ia te fazer uma provocação. Você comentou da associação, imagino que seja a ABAR, né, Associação das Entidades Reguladoras. Eu acho que há uma baixa expectativa de um veto, até porque isso partiu de uma proposta do governo. Mas acho que precisa ser feito um trabalho nesse momento de sensibilização do governador, porque talvez isso não tenha sido corretamente digerido ou entendido sobre a repercussão que isso possa ter, e isso tem um potencial de comprometer a credibilidade de um programa de parcerias que é bastante ousado e vem sendo executado com bastante sucesso pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, no momento em que se traz, talvez de forma equivocada, e talvez não tenha se feito a reflexão internamente sobre as repercussões que isso pode representar no futuro, acho que tem uma janela de oportunidade para conscientização e, eventualmente, ainda que baixa, mas uma expectativa de veto de parte desses artigos, ao menos, né? Bom, vamos esperar, né? O governador certamente tem as suas assessorias e vai se inteirar. A própria agência já, ao que me parece, tem contestado, né? Tem se mobilizado contra essa medida, e vamos esperar aí como é que vai ser a sanção, né? E passar agora para o assunto que... então você só queria incorporar um questionamento. Essa medida, ela deve ter um entendimento por trás do governo do estado de que isso favorece e não prejudica o processo de privatização da companhia de gás canalizado no Sul, tá? Porque há uma intenção do governo de abrir o capital ou privatizar a companhia estadual de gás. Então, eu entendo que se por um lado há essa intenção de privatizar a companhia e por outro lado há essa intenção de reduzir a autonomia da agência, é porque na visão do governo do estado, certo equivocada, tirando o poder da agência, dou mais segurança ao investidor, se não teria lógica aquela decisão. Então, agora, o questionamento é se esse raciocínio é lógico ou não é lógico. Se o investidor, né, tiver aí alguma memória, né, eu acho que ele deve comprar essa companhia e rezar muito para que o Arnagostin, que é de lá, né? Se voltar, o negócio vai ficar difícil. Mas, o Sebastião, eu acho que o seu raciocínio faria sentido se os governos atuais assim, eu lamentavelmente vou ter que incluir o governo do Rio Grande do Sul nesse rol, tá? Se os governos atuais tivessem assim uma definição clara de estratégia, né, para as desestatizações, não me parece que as estratégias sejam discutidas nesse nível de detalhe. E
e se você perguntar qual é o meu diagnóstico é que são as pressões corporativas, é a Procuradoria do Estado tentando avançar seus tentáculos, né? Olhando, né, o que acontece na União, onde os procuradores gerais das agências são todos membros da carreira da AGU, então o poder concedente, né, coloca, né, nas posições membros da Procuradoria e que termina seguindo orientações do poder concedente. No Estado de São Paulo a mesma coisa, né? Então é a Procuradoria tentando crescer os seus tentáculos. E aí tem até outros sinais que não vale a pena que a gente explorar. Maurício, a gente está com o tempo em cima da hora, vamos lá, que senão a gente então vamos em frente. O Felipe está ali, né? Porque a gente vai falar agora da consequência do que acontece quando tomam decisões parecidas com essa aí, que é a conta chegada no final, né? O Felipe vai explicar um pouco para a gente o que aconteceu com o contrato da CRT, que é uma concessionária lá da primeira rodada de concessões federais, que teve pedágios que foram retirados, né? Praças de pedágio modificadas de lugar, pedágios retirados. A concessionária teve direito a um reequilíbrio, que só saiu mais de 15 anos depois, e a conta vai ser salgada, né, Felipe? Exato, Jimmy. A gente está falando da concessionária Rio Teresópolis, a CRT, é um contrato da primeira geração, e a dificuldade ali foi que em 2007 e 2009, uma praça de pedágio não foi implantada e outra teve que ser fechada por conta da pressão da população local, que teve um movimento não paga o pedágio, não ao pedágio e tudo mais. Isso o governo acabou se sensibilizando à época e essas duas praças não se tornaram operacionais. É evidente que é um impacto muito grande ao longo de toda a vida da concessão. Isso veio sendo tratado e remediado pontualmente ao longo da concessão, mas nunca na sua integralidade, justamente por conta do tamanho do impacto. E agora, em 2017, na verdade, já tinha sido feito um amplo estudo que apurou esses impactos, e aí a gente precisa diferenciar, né? Foi feito nessa data, né, recentemente, essa semana, foi concluído o estudo que apontou o desequilíbrio causado ao fluxo de caixa principal da rodovia. Isso foi apurado em cerca de 650 milhões. Esse montante vai ser considerado agora, ao final da concessão, nos haveres e deveres para apuração de eventual indenização, na verdade, da evidente indenização que terá que ser paga. Mas já em 2017, foi feita uma apuração mais ampla que considerou não só o impacto no fluxo de caixa principal da rodovia, mas também nos fluxos de caixas marginais. E aí, só contextualizando, a cada investimento novo, a cada evento que foi objeto de reequilíbrio a partir de determinada data, partindo de orientação do TCU à época, os reequilíbrios foram sendo feitos por fluxos de caixa marginal. E, claro, a não execução, a não implantação dessas duas praças de pedágio também repercutia nesses reequilíbrios que acabavam sendo de forma parcial. Portanto, o desequilíbrio em 2017 total estava na casa do 1,2 bilhão. O que foi apurado agora, e o valor exato ainda vai depender dos índices finais até o final da concessão, é esse valor oriundo do impacto no fluxo de caixa principal, 650 milhões. Não é demais de estimar que a gente está falando, ao final da concessão, de um impacto de cerca de 1,5 bilhão, que vai ter que ser endereçado por meio de uma indenização, eventualmente por meio do pagamento de outorga na licitação da nova concessão em favor do novo concessionário. E aí a reflexão que eu acho que a gente precisa, né, a provocação do Jimmy, em certa maneira, nessa linha, é que o populismo tem suas consequências, né? Ceder a uma pressão e retirar esse ônus de manutenção e expansão da rodovia do usuário naquele momento trouxe um impacto gigantesco agora, que ou vai ser arcado pelo contribuinte, né, drenando recursos que poderiam ser destinados para outras infraestruturas eventualmente não passíveis de cobrança por tarifa, ou vão sugar investimentos nas melhorias que poderiam ser esperadas na própria Rio Teresópolis, mas que vão ser direcionados para o pagamento de uma outorga para fazer frente a essa indenização.
Então, acho que essa é a grande reflexão que fica, né? Vale a pena ceder a populismos momentâneos? A gente está vivenciando agora no Paraná uma discussão muito grande em relação ao valor da tarifa. Eu acho que a discussão tem seu mérito. Na época, né, o programa de rodovias do Paraná teve diversas questões de modelagem que poderiam ter sido melhor endereçadas, e isso causou um impacto muito negativo na população. Só que acho que, eventualmente, a gente precisa enfrentar mais de frente, com mais transparência, esses problemas e não ceder ao populismo, porque a conta chega. Cedo ou tarde, a conta chega. Né? Acho que... Vai lá, Jimmy. Não, só para ser justo, a gente já falou mal do atual, de todos os principais espectros políticos, né, do PSDB, do governo atual e agora também do PT, que foi o responsável. Então, o Maurício complementa, porque a gente aqui, enfim, é justo, não fala mal de todo mundo. Não tem... A gente é justo, né? Fala mal de todos. Né? Fala mal de todos, né? Igualmente. Assim. E dos acessos também, a gente já elogiou muita gente aqui. Exatamente. É verdade. Mas eu acho que tem duas coisas a falar. Primeiro, eu acho que o Jimmy e o Felipe já mencionaram que é o problema de que o populismo, né, em suprimir praça de pedágio, em impedir a cobrança impedir a instalação das praças de pedágio que estavam previstas no contrato, a conta desse populismo volta, né? Aqui a gente está vendo a conta voltar, né? Mas a outra coisa que eu acho importante lembrar é que a demora no reequilíbrio também aumenta muito a conta. Então, se tem um problema de populismo lá na origem, né, que é no evento de desequilíbrio, que foi a supressão da possibilidade de obtenção dessas receitas, tem também aqui um erro grave em deixar o problema sem solução tanto tempo, porque na hora que enquanto o problema está sem solução, esses valores vão sendo corrigidos pela taxa de retorno do contrato, juros sobre juros, né? Então há um crescimento, assim, eu diria, vou usar uma expressão um pouco técnica, tá? Mas para dar a quem está nos ouvindo noção do que eu quero dizer, que é um crescimento exponencial aqui, né? Desses valores por conta do atraso em dar uma solução. Então, esse atraso tem parte aí que é problema da agência reguladora, tem parte que é problema do próprio poder concedente, mas esse atraso é muito reprovável nesse caso, essa conta do usuário virá bem mais salgada, né? Por isso. Diga, tem órgãos de controle também, né? Sim, também. Esses são outros, né? Eles são sempre... Eu nunca vi um órgão de controle baixar uma determinação para que o reequilíbrio seja feito rapidamente, né? Coisa que faz muito sentido. Né? Muito sentido. Você está aumentando uma conta que só beneficia o concessionário. Não acho que beneficia o concessionário, porque ele fica exposto financeiramente, né? Ele termina recebendo mais, mas eu não sei se o beneficia propriamente. Mas assim... Tem outros beneficiários também, né, no caso, mas, enfim, o concessionário, no final, acaba podendo ser um grande beneficiário, né? Quem deixou de pagar ali naquele momento também se beneficiou de alguma maneira. O político também se beneficiou, né? Porque tirou a praça de pedágio, ganhou seus votinhos. Mas, Jimmy, eu acho que... E a conta chegou agora para o usuário. Tá? Eu acho que eu discordo, porque no final das contas, eu acho que todo mundo saiu perdendo, tirando talvez o político que naquele momento tenha vendido como uma vitória. Porque para o usuário, a concessionária, vamos primeiro na perspectiva da concessionária, ela viveu sem esse caixa, teve que cumprir contrato. Agora, provavelmente cumpriu seguindo o mínimo necessário e administrando, né, esforços de guerra ali para cumprir o contrato. Ou seja, podia ter prestado melhor o serviço se o fluxo tivesse sido como previsto. Quantos usuários não foram prejudicados por uma falta de uma melhoria, falta de um investimento que poderia ter acontecido de forma mais rápida, né? Tudo isso é muito difícil, mas possível de estimar. E agora, eu acho que você tem o próprio usuário sendo prejudicado na medida em que essa conta, ou ele vai pagar não tendo o serviço, né, ele está pagando esse encargo financeiro ao longo do tempo, ou o contribuinte vai arcar com essa conta para ela não ficar toda com o usuário, né? Tirando o político, é um pede para todo mundo. Eu acho também, e tem um ponto que eu acho que é importante dizer, que é o seguinte:
você fazer rapidamente um reequilíbrio provisório nesse tipo de situação é a melhor coisa que tem, porque você tem um prazo enorme para depois corrigir, né? Mas na hora que você faz o reequilíbrio provisório, você diminui o ritmo de aumento da conta. No mínimo você diminui o ritmo ou você estanca o ritmo de aumento da conta, né? Então, assim, faz muito sentido que os órgãos de controle estivessem realmente preocupados com o cumprimento de contrato, com a melhor tarifa ao usuário, fizesse uma determinação para que se desse um reequilíbrio provisório, ainda que com algumas pendências, né? E depois você faz o ajuste, você tem um contrato inteiro para fazer o ajuste, né? Isso em vários casos, não só nesse, né? Mas, lamentavelmente, os órgãos de controle embarcam também na visão política populista de que aumentar tarifa é sempre ruim, né? É sempre ruim. Eu sei que você precisa fechar, só vou fazer uma provocação aqui para a gente incluir numa próxima pauta aqui. A gente precisa falar das cautelares regulatórias, né? Tem muita coisa bacana para a gente falar sobre isso. Então vamos trabalhar nesse tema e eu vou me despedir rapidamente aqui, porque precisamos terminar. A Juliana já está batendo aqui na minha internet. Então, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar com a gente e até o próximo InfoPauta.